A paz do Senhor. Boa tarde, meus amigos. Estou aqui, mais uma vez. Estou em casa. O céu ao fundo, para falarmos mais uma vez, de toda pouco do que fazer, nesse tédio do isolamento, do distanciamento social, que a rotina fica muito pesada, Fica aquele tal de fazer o quê? Aquele tal de nada para fazer, E fica muito complicado. Surgem vários conflitos, dificuldades para a gente enfrentar, além da própria pandemia por causa do coronavírus Covid-19. Muitos problemas a gente tem enfrentado, como a confusão, que um fala uma coisa, outro fala outra, e para nós fica muito difícil por se tratar de um problema quase desconhecido, uma doença nova, tanto é que é chamado de novo coronavírus, porque na verdade é um vírus que já existe há muito tempo, só que nunca tinha causado uma infecção como esta, que ficou conhecida como Covid-19. Começou no ano passado, na verdade, no mês de dezembro, mas isso só foi noticiado para nós no mês de março, já desse ano de 2020, e estamos com toda essa dificuldade. Tudo que já ocorreu aí, já ocorreu fechamento de comércio, fechamento de shoppings, fechamento de igrejas, fechamento de muita coisa. Primeiro, recomendação para a sociedade se manter distante, um dos outros, e depois houveram leis, leis obrigando o povo a participar de um isolamento, o lockdown, que foi empregado em vários cantos do mundo e chegou no Brasil. E tudo isso, tem causado outros problemas na saúde para a sociedade, no mundo todo, em casos até de problemas causados pelo sedentarismo, porque muitas vezes as pessoas já eram sedentárias antes, do coronavírus, antes da pandemia, antes da epidemia nascer lá na província de Wuhan, na China continental, China comunista, Então, as pessoas já eram sedentárias e ficavam muito paradas, muito sem fazer nada nos momentos em que não trabalhavam ou estudavam, e isso traz problemas, problemas de circulação, problemas cardiovasculares como AVC e infarto, E tudo isso também pode trazer doenças para a nossa mente, porque se a gente não brindar a mente, não cuidar da mente, podemos ter problemas, com a nossa mente. Então, tem um problema, que também já era muito comum, que é a ansiedade, que ela tem se agravado nesse momento, de pandemia, de coronavírus, de a sociedade toda distante, entre si, em comum, esse isolamento social, distanciamento social, e tem a questão da ansiedade aumentar, E o que seria,
a cura para essa ansiedade, né? Que solução teríamos? Pois até mesmo os atendimentos com psicanalistas, psicólogos, psiquiatras está sendo remoto, né? Está sendo pelas redes sociais, pela rede mundial de computadores, né? A internet. Então, vamos ver uma cura. O que seria a cura para a ansiedade, né? Aqui no livro de Filipenses, né, que eu tenho meditado muito nesse tempo, no capítulo 4, o versículo 6 diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças, né? Então, a ansiedade, ela é um monstro social. Aterroriza pessoas de todos os estratos sociais, de todas as faixas etárias e de todos os credos religiosos. Considerada o mal do século, enfia seus tentáculos sem piedade nas vítimas, deixando-as fragilizadas e desidratadas para enfrentar os reais problemas da vida. A ansiedade é uma espécie de asfixia da alma, um verdadeiro estrangulador de emoções. Rouba nossas forças, drena nossas energias e suga o nosso vigor. Está provado que mais de 70% das questões que nos deixam ansiosos nunca se concretizam. Logo, a ansiedade é prejudicial, pois nos faz sofrer antecipadamente e, na maioria das vezes, inutilmente. A ansiedade antecipa problemas fictícios e sofre por eles como se já estivessem acontecendo. A ansiedade é uma ilusão, pois nos dá a sensação de que estamos no controle da situação. Jesus foi categórico quando disse que, por mais ansiosos que estejamos, não poderemos acrescentar um côvado à nossa existência. Em vez de capitularmos a ansiedade, mergulhamos em nossa fraqueza. Devemos orar ao Deus Todo-Poderoso, adorando-o por quem Ele é e dando graças por tudo quanto Ele já fez, alimentando nossa mente com as suas promessas e colocando em prática a sua palavra. Eis o remédio eficaz para esse mal tão temido. Meu irmão? O texto aqui, complementando o versículo que nós lemos de Filipenses 4:13, né? Porque nós podemos analisar que a ansiedade, na verdade, como se diz o ditado, né, em muitos casos, ela é coisa da nossa cabeça. Só que a mente, pelo que podemos ver, ela tem um poder muito grande. Ela tem um poder muito grande e o que acontece é que aquilo que pensamos, às vezes, nos leva a fazer muitas coisas que depois vamos notar que é desnecessário, né? Como foi falado no texto, né? Então, às vezes a gente pensa uma coisa, né? Sofre antecipadamente e quando vê no final, né? A gente vai ver que não acontece nada daquilo. Mas de tanto você pensar, né? De tanto você pensar naquilo, às vezes parece que é realidade. E outras vezes parece que você tem controle disso, né? E também tem casos que parece que você perdeu o controle, que não tem controle, que tudo vai acabar, né?
A ansiedade, ela gera muitos problemas graves, né? Como síndromes, né? Síndrome do pânico é um exemplo, como depressão, né? Que é terrível, e você sofre por algo que na verdade não é real, né? E também antecipadamente. Então é o que tem acontecido muito devido a esse tédio, devido a essa rotina do isolamento social, devido a essa questão de ser tão ruim, né, para o ser humano como ser social, viver confinado por um tempo, né, por um tempo até que a gente nem imaginaria, né, porque a gente não imaginaria que fosse ficar confinado por tanto tempo, né, e ali começa a surgir vários conflitos, né, entre as pessoas ali no confinamento, e coisas que tem gerado até violência doméstica, tem gerado divórcio, tem gerado, como já falei, problemas de depressão, né, problemas de pânico. As pessoas ficam aterrorizadas às vezes com o que está acontecendo. Há problemas de infarto, derrame, que também é devido ao pensamento constante que está acontecendo, que vai acontecer algo de errado, que na verdade não é a realidade. A realidade é que nós estamos enfrentando uma pandemia, né, que é quando existe várias epidemias de uma mesma doença no mundo todo, né, global, né, que a epidemia do novo coronavírus começou na China, e depois se espalhou pela Europa, depois veio para a América e atingiu o mundo todo. Então isso sim é realidade, a doença é realidade, mas vem surgindo várias outras coisas, vários outros pensamentos negativos que na realidade, quando a gente vai ver, são fictícios, são ilusórios. Então, o que devemos fazer? Como a gente viu aqui, a cura para a ansiedade é não ficarmos ansiosos. É sempre que tivermos esses pensamentos, dirigirmos orações a Deus, né? E também nos mantermos agradecidos a Deus por ter chegado até aqui, por Ele ter nos trazido até aqui, independentemente da pandemia, independentemente da doença, independentemente de coisas que acontecem em meio à doença, em meio à pandemia, né? Que são coisas que não deixam de acontecer, a violência, né? O fato de muitos se aproveitarem da situação, né? De muitos agirem com dissimulação, né? Com mentira, espalharem mentira e essas coisas que acontecem. Então a gente tem que tirar a nossa direção dessas coisas e colocar para isso, orar a Deus, né? Orar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele fez, né? Porque quando Deus Ele conhece a petição do homem, Ele tem prazer em atendê-la. E detalhe que ele pode atender qualquer uma, né? Já que ele é onipotente, ele pode tudo. E também nós temos que, mesmo em meio a tanta coisa difícil, agradecer a Deus, né? Agradecer porque mesmo em meio a todo esse pandemônio, a gente amanhece, consegue ver o nascer de um novo dia, consegue ver o sol brilhar, né? Consegue ver em tempos de chuva, a gente consegue ver caindo a chuva, né? Que é uma bênção. Ou em tempos abertos, nós conseguimos ver o céu aberto, né? Azul, e o sol brilhando.
E tudo isso temos que agradecer a Deus, agradecer por nos dar o mantimento, né? Mesmo em dificuldade. Muitas vezes essa pandemia está causando crises, né? Com relação a empregos, né? Com relação à alimentação, essas coisas. E Deus é que tem mantido. Deus tem mantido a cada um em meio a toda essa confusão, né? E Deus tem uma maneira de nos orientar pela sua palavra, mesmo em meio a essa diversidade de informações, de palavras, né? Que um diz uma coisa que é contradita pelo outro, e também pessoas espalham mentiras, falsidades, se aproveitam da situação, né? E Deus tem nos mantido mesmo assim. Amém? Então, a cura, a cura para toda ansiedade está aí, né? Como está falando em Efésios 4 e versículo 6. Amém, meus irmãos? Amém, meus amados?